Olá! No vídeo de hoje, começo a explorar as passagens bíblicas que dão sustentação ao modelo do mundo bíblico. Recordo que isso faz parte de um estudo que fiz sobre onde moramos para testar o modelo do mundo segundo as Escrituras Sagradas. Lembro que essa pesquisa resultou na publicação do livro O Aquário de Deus, a verdade que esconderam de nós. O livro foi publicado no formato de e-book impresso. Caso tenha interesse em adquiri-lo, os links se encontram embaixo, na descrição deste vídeo. Aproveita e já verifique se está inscrito. Se não estiver, ajude o canal, inscreva-se. Se gostar deste vídeo, compartilhe, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. O mundo bíblico. O firmamento. Mas nada é encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. No vídeo anterior, parte 1 do estudo sobre o mundo bíblico, apresentei essa figura que representa o modelo do mundo segundo a Bíblia. Agora vou apontar e examinar as passagens da Bíblia que apoiam esse desenho. Vou começar essa abordagem a partir da expansão ou firmamento, pois é o ponto crucial desse modelo. Sem esclarecer essa estrutura, todo o resto desmorona como um grande castelo de areia. Então, vamos olhar para o segundo dia da criação, Gênesis 1 versículos de 6 a 8, que diz: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Essa passagem afirma claramente que Deus criou e estabeleceu uma estrutura no meio das águas, abrindo espaço no meio das águas para criar o ambiente em que vivemos. Pode-se até dizer que é a grande estrutura que define e molda o mundo bíblico, por isso é necessário que seja bem explicada. No segundo dia da criação está o mistério do nosso lar, e a chave para resolver esse segredo está na palavra expansão. O significado deste termo tem sido debatido, não porque seu significado não seja claro, mas porque legitimar o modelo científico é um interesse muito unificado. É por isso que você encontrará diferentes explicações para esse relato, tanto no meio religioso quanto no científico. Deixando isso de lado, vamos ao que interessa. A meu ver, interpretar não significa reescrever o que foi escrito para atingir determinado objetivo, principalmente quando é possível tirar dúvidas. Historicamente, sabe-se que o livro de Gênesis foi escrito em hebraico, por isso é necessário que, ao invés de discutir sobre o que A ou B defendem, é mais racional descobrir qual é o significado da palavra em sua língua nativa e resolver a questão. Para fazer isso, utilizei o hebraico.pro, cujo link se encontra embaixo, na descrição deste vídeo. A partir do hebraico.pro, opção Bíblia em hebraico transliterado, extraí essa imagem que você está vendo. Aqui está o texto em português. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verifique que a tradução em relação ao texto da Bíblia Almeida corrigida e revisada é diferente, mas o sentido é o mesmo. Nessa outra parte, a primeira linha contém o texto em hebraico, a segunda linha a pronúncia e a terceira exibe a tradução. Observe que a palavra aqui está traduzida como uma expansão. Mas o que realmente significa a palavra raquia? Para descobrir isso, basta clicar em cima da palavra que aparece esse menu com duas opções de tradução. Selecionando a primeira opção, ele dará essa informação. Veja que a palavra se refere a céu, firmamento e cobertura. Para algo mais detalhado, deve-se escolher a segunda opção. Confira. Bem, conforme o hebraico, a palavra raquia significa uma superfície estendida e sólida, expansão, firmamento. No item 1a, expansão, refere a suporte, algo plano como uma base. No item 1b, firmamento, refere-se à redoma dos céus que sustenta as águas de cima. Por fim, no item 1b1, diz que é considerado pelos hebreus como sendo sólida e que dava sustentação às águas de cima.
De acordo com os significados da palavra, não há dúvida de que se trata de uma estrutura física e sólida que separa as águas, portanto, não é razoável interpretar outra coisa, como dizer que as águas superiores se referem a nuvens ou algo semelhante. Sendo assim, surge a pergunta: qual é a forma dessa estrutura? Para responder melhor a essa pergunta, tenho que me basear nas informações disponíveis nos outros livros que também compõem a Bíblia. Nesse contexto, o livro de Jó capítulo 22, versículo 14, dá-nos a compreensão de que o firmamento é convexo e circular, pois algumas traduções revelam que Deus passeia em volta da abóbada do céu, e em outras substituem a palavra abóbada por círculo. Corrobora também com esse entendimento o relato do profeta Amós, a saber, ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada. Amós capítulo 9, versículo 6. Veja que Amós diz que ele fundou na terra a sua abóbada, ou seja, a estrutura está firme na terra. Só para clarear, na arquitetura, abóbada significa construção arqueada destinada a cobrir um espaço. Para o profeta Isaías, a terra, a parte seca, tem a forma circular, pois menciona que Deus está assentado sobre o círculo da terra, Isaías capítulo 40, versículo 22. Lembre-se que o firmamento é a cobertura da terra que sustenta as águas de cima. Logo, se a parte seca é circular, obviamente a cobertura também deve ser circular. Bem, em algumas traduções da Bíblia, essa passagem é diferente. Alguns tradutores, talvez acreditando que o profeta se confundiu com a palavra, ou para ele círculo e esfera era a mesma coisa, interpretou o termo de forma elástica, dando-lhe um sentido secundário para defender que o mundo criado por Deus é uma bola giratória conforme prega a astronomia. Tome muito cuidado, pois há vários estudos sobre isso recheados de argumentos aparentemente verdadeiros, mas que não passam de sofismo. Continuando a explicação, veja o que está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Observe que nessa passagem, Provérbios está dizendo que Deus delimitou uma área circular sobre a face do abismo, traçou um círculo. Cabe lembrar que há traduções que no lugar de círculo traz a palavra horizonte, e não está errado, pois a palavra horizonte não se refere apenas a uma linha horizontal, campo de visão de uma pessoa, mas também à linha circular em que a terra ou o mar parecem unir-se ao céu. Complementa esse entendimento a passagem de Jó capítulo 37, versículo 18, dizendo o seguinte: ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido. Lembre-se que Deus chamou o firmamento de céus. Aqui Jó afirma que a expansão ou o firmamento é firme e o compara a um espelho de bronze, algo forte e rígido. Cabe destacar que em algumas traduções da Bíblia, trocaram a palavra céus, que se refere ao firmamento, por nuvens. Veja que essa mudança não faz sentido no contexto, a meu ver é uma tradução capciosa. Bem, ainda existem outras passagens na Bíblia que tratam desse tema, mas para mim já é o suficiente para concluir que o firmamento é uma abóbada, circular, rígida e firme que Deus criou abrindo um espaço no meio da água para criar o ambiente em que vivemos. Conforme Gênesis capítulo 7, versículo 11, a expansão tem janelas, com portas, que foram abertas por ocasião do dilúvio. Confira. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. À luz de tudo o que apresentei, concordo plenamente que o firmamento tem fundamento, respaldo, nas Escrituras Sagradas. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus seja louvado!